Você já esteve numa fábrica moderna? Se sim, você pode ter percebido vários avisos dentro da fábrica dizendo coisas como: a partir deste ponto é obrigatório o uso de EPI, equipamento de proteção individual. E sabe por que aquele aviso está lá? Porque em algum momento do passado, naquela mesma fábrica ou em alguma outra muito parecida, algum acidente aconteceu e alguém se machucou ou mesmo morreu por não estar usando o equipamento de segurança. E o que isso tem a ver com o Tesouro Direto? Bem, antes de qualquer coisa, você está no canal O Investidor Cético. Eu sou o seu host no mundo encantado do ceticismo, André Massaro. Eu sei que você já está inscrito em vários canais crédulos de investimento, então só para variar, se inscreve nesse canal aqui e adicione uma dose saudável de ceticismo na sua vida e nos seus investimentos. Neste vídeo vamos falar sobre riscos menos óbvios do Tesouro Direto e eu preciso te falar uma coisa sobre riscos de forma geral. Os riscos que a gente conhece têm duas origens. A primeira origem é, podemos dizer assim, indutiva. Baseado no nosso conhecimento das coisas, a gente faz uma inferência que determinada coisa pode acontecer. Por exemplo, nunca aconteceu uma guerra nuclear, mas a gente consegue formar hipóteses do que aconteceria e tratamos isso como se fosse um risco real e plausível. A outra origem é o evento que já aconteceu. Lembra do exemplo da fábrica que eu falei no começo do vídeo? Alguém fez o favor de sofrer um acidente e com isso a gente sabe que existe um risco. Alguém foi a cobaia, ou boi de piranha, como dizem, e descobriu o risco. Só que essa descoberta envolve alguém se machucando ou mesmo morrendo no processo. E depois que o risco é descoberto, aí a gente pode criar medidas para que aquele evento negativo não se repita. Vamos pegar um outro exemplo histórico? Titanic. Navios afundam e ainda vão afundar por muito tempo, mas não mais pelos exatos motivos pelos quais o Titanic afundou. Pois aquela tragédia expôs falhas de projeto e de construção que foram sanadas nos navios mais modernos. Muitos navios ainda vão parar diretamente lá no fundo do mar, mas por motivos diferentes. E a cada navio que afunda, cada avião que cai, vai nos revelando novos riscos e a gente vai criando novas medidas para se proteger desses riscos. Nesse vídeo eu não vou falar sobre os riscos dos títulos de renda fixa. Se você quiser saber sobre risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e outros riscos que afetam os títulos de renda fixa, tem um vídeo aqui no canal que explica tudo isso. Nosso foco aqui vai ser em riscos operacionais que são específicos do Tesouro Direto, como, por exemplo, o risco de uma greve dos servidores do Tesouro Nacional que deixou o Tesouro Direto fora do ar e que causou grande apreensão em muitos investidores. Muita gente fala, eu inclusive, que o Tesouro Direto é extremamente seguro e que, em particular, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Sim, de fato, é difícil argumentar contra isso. Só que ser extremamente seguro é diferente de ser 100% seguro. Não existe nada 100% seguro porque os riscos fazem parte da vida. Como dizia o personagem Zorba o Grego, a vida é feita de problemas e só na morte a gente deixa de ter problemas. Troque a palavra problemas por riscos e essa frase vai continuar sendo verdadeira. Aliás, não devemos buscar investimento sem risco. Para começo de conversa, isso não existe. E se a gente acreditar que o investimento é sem risco, podemos cometer o erro de colocar tudo naquele investimento, achando que estamos protegidos e podemos ter uma grande decepção ou pior que isso, podemos perder tudo, podemos quebrar. Pois por mais remoto que um risco seja, ele existe. Ninguém esperava que o Tesouro Direto pudesse ser afetado por uma greve e agora que foi, as pessoas ficam apreensivas com quais serão os efeitos no futuro de novas greves. Será que os investidores vão ser impedidos de resgatar o dinheiro? Será que algum investimento vai ser perdido? Nenhuma hipótese nunca deve ser descartada, mas agora temos mais um risco identificado para nossa coleção: o risco de greve. Você se lembra do caso Corval que aconteceu em 2014? Para refrescar sua memória, Corval era uma corretora de valores que transferiu títulos do Tesouro Direto de seus clientes para sua própria custódia. Pois é, uma fraude. A Corval acabou eventualmente sendo liquidada naquele mesmo ano e esse evento causou ondas de choque e uma crise de confiança no mercado financeiro. As falhas que permitiram essa fraude já foram sanadas e podemos dizer com alguma segurança que um evento idêntico a esse não deve se repetir no futuro. Certamente outras fraudes e outros problemas vão acontecer porque a criatividade humana é ilimitada, mas essa falha específica foi sanada. Só que alguém, nesse caso diversos
diversos investidores, teve que cair nessa arapuca para mostrar que esse risco existia. Era um risco que estava oculto. Até então, não se considerava tanto a hipótese de uma corretora roubar seus próprios clientes. Hoje já se considera e existem mecanismos para impedir isso. Mas veja que precisou acontecer com alguém para que esse risco fosse exposto. A pandemia desvendou vários riscos. Por exemplo, nós vimos o Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, dar retorno negativo. É uma coisa completamente incomum e bizarra, mas aconteceu. Nós vimos lojas e restaurantes sendo forçados a fechar por conta de medidas de restrição. Hoje, quem for abrir um restaurante tem que considerar o risco de uma nova pandemia. Até então, nunca tinha acontecido e ninguém nem pensava nisso. Hoje, quem for abrir um restaurante tem que colocar ali na sua lista de riscos, risco de uma pandemia. E agora que temos mais um risco, que nesse caso é um risco operacional identificado no Tesouro Direto, o que fazer? A resposta fácil e talvez a mais efetiva é diversificação. Os títulos do Tesouro Direto continuam tendo o risco de crédito mais baixo do mercado, isso não muda. O Tesouro Selic continua tendo o risco de mercado irrelevante, isso também não muda. Mas tem essas questões operacionais e tem riscos que ainda estão ocultos e que a gente pode acabar sendo o boi de piranha da vez. Diversificar para fora do Brasil é uma possibilidade, só que ao sair do Brasil a gente abre mão das taxas de juros daqui. Então essa é uma decisão que não deve ser tomada na base da emoção e da raiva. Fora que, ao internacionalizar os investimentos, você começa a se expor aos riscos de lá de fora. Por acaso você acha que nos Estados Unidos ou nos países europeus não existem riscos? Se você acredita nisso, bem-vindo ao canal O Investidor Crédulo, que não é aqui. Mas falando em diversificação interna, até para continuarmos nos beneficiando dos juros altos, eu quero dizer que eu ainda tenho a visão de que o Tesouro Direto deve ser a espinha dorsal de uma estratégia de renda fixa. Mas uma alternativa óbvia são os CDBs, só que precisamos observar a questão do limite de cobertura do FGC para não ficarmos descobertos. Fundos de renda fixa também são uma possibilidade, mas aí é importante chamar a atenção para o fato de que a maioria dos fundos de renda fixa tem basicamente títulos públicos na carteira. Tudo bem que não são títulos do Tesouro Direto, que é só para pessoas físicas, mas eles podem ficar sujeitos a algum ruído em caso de greves e problemas do Tesouro Nacional. Uma alternativa que eu tenho visto com cada vez mais simpatia são os ETFs de renda fixa, com destaque para o LFTS 11, que grosseiramente falando replica o Tesouro Selic. ETFs como esses são carteiras de títulos públicos, mas como são negociados em bolsa, o risco operacional acaba sendo mais B3 e menos Tesouro Nacional, a não ser que o investidor queira resgatar e não vender as cotas. Ter um risco B3 significa segurança total? Claro que não, não existe segurança total. Mas pelo menos se diversifica um pouco esse risco operacional também. Outra coisa positiva de ETFs de renda fixa, com destaque para o já referido LFTS 11, é que eles são aceitos como margem de garantia pela B3 para fazer operações com derivativos. Eu, particularmente, uso muitos títulos do Tesouro Direto para constituir margem de garantia e operar opções. Mas é possível usar alguns CDBs, não todos, e alguns ETFs como garantia, como é o caso do LFTS 11, que vem se revelando interessante depois de um começo um pouco conturbado. O canal O Investidor Cético para em pé porque ele tem seus apoiadores e tem o mais importante, você. Então presta atenção no que eu vou falar agora, pois é importante para ajudar o canal a espalhar a mensagem cética por aí. Você sabia que eu tenho um grupo de opções onde os participantes operam opções sob a minha orientação direta? Pois é, esse grupo se chama Opções em Ação. Ele já existe há uns poucos anos e é um grupo até então discreto, que vem funcionando, como dizem em inglês, em stealth mode, modo furtivo. Mas lentamente eu tô começando a trazer ele para a superfície. Nesse grupo eu passo operações reais e faço acompanhamento delas com o pessoal do início ao fim. E apesar de ser um grupo discreto, não é um grupo clandestino. Então não tem essa de não é uma recomendação de investimentos, é só para fins educativos, blá 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 blá. Não, no Opções em Ação as operações são reais, sugeridas por um analista CNPI, que no caso sou eu, em parceria com a CDI e com a Smart Invest. E as operações recomendadas são devidamente registradas junto às autoridades do mercado financeiro. Não tem gambiarra.
E qual é o melhor jeito de você conhecer o grupo e experimentar? Nesse momento, o caminho mais fácil é se inscrevendo no meu curso A Sua Única Opção, link na descrição e no card, e você vai ganhar de bônus 30 dias de assinatura do grupo para você ver se gosta. Aliás, é importante fazer um curso de opções antes de ir para o grupo, pois o Opções em Ação não é um grupo de estudos, é um grupo de operações. As pessoas que estão lá estão operando de verdade e com dinheiro de verdade sob a minha orientação direta. Então é importante ter alguma noção, especialmente operacional, para poder tirar proveito do que tem lá dentro. Então, quer dar uma turbinada nos retornos da sua carteira de renda fixa ou mesmo de ações? Vai lá e faz uma experiência, mas começa pelo curso A Sua Única Opção. E como mensagem final, quero reforçar a ideia de que você não vai ter 100% de segurança e que você nunca vai saber todos os riscos que existem. Os riscos simplesmente vão surgindo e a gente só cria formas de se proteger desses riscos quando a gente consegue formar hipóteses sobre eles ou depois que eles acontecem. E eu vou deixar aqui 2 vídeos do canal para ajudar a complementar a sua estratégia de renda fixa. Um deles é sobre os riscos da renda fixa, e aí sim eu estou falando dos títulos de renda fixa, e o outro é sobre como combinar a renda fixa e as opções para juntar o melhor de 2 mundos nos seus investimentos.